Você já parou para pensar a importância que a comunicação, a sua habilidade de comunicação tem em sua vida, no seu sucesso, na sua alta performance, nas relações humanas que você estabelece? Muito pouca gente entende isso. E a maior parte das pessoas pensa que comunicação está ligada a uma coisa chamada oratória, que é a capacidade de falar bem, e outra chamada califasia, que é o bem falar, que é a energia na fala, que eu costumo usar bastante aqui. Você consegue perceber que é a intensidade vocal que você dá às emoções quando você fala. Mas isso é apenas uma parte da verdade. A comunicação, na visão da reeducação emocional comportamental, é um processo muito mais complexo e que atinge elementos muito mais profundos do que você pode pensar, determinando a maneira como você se enxerga a vida, enxerga os outros e as relações que você constrói. Vamos nesse vídeo então entender um pouquinho mais do processo comunicacional dentro do REC. Há uma diferença muito grande entre comunicar e informar. Informar vem de colocar na forma, informar e colocar dentro de uma forma. Então, quando eu digo para você, faça isso, faça aquilo, eu não estou comunicando, eu estou informando, eu estou dando uma ordem no imperativo. Boa parte das coisas que a gente faz e as relações que a gente constrói se baseiam em informação e não em comunicação. E isso tem um problema, porque tudo aquilo que é informado não cria uma troca, não cria uma dialética de comunicação, e a partir disso eu começo a criar relações onde eu sou imperativo, impositivo e destruo as relações. Mas eu tenho certeza que você nunca fez isso com o marido, com o filho, nem fez com ninguém, só um cunhado seu, talvez você não. Nunca trabalhou na forma imperativa. Digo, faça isso para mim. Em vez de dizer, por favor, eu gostaria tanto que você fizesse isso, seria muito importante para mim e para você. Aí a gente começa a entender a diferença de comunicação, que é uma palavra que vem de comunicar e tornar comum. Compartilhar. Compartilhar é ter a partilha junto, comemorar, comer junto, né? Então a gente começa a entender que a gente tem oportunidades muito grandes nas nossas vidas quando a gente começa a recorrer à comunicação e não à informação. Já parou para pensar isso em liderança? Já parou para pensar isso em relacionamentos afetivos, em trabalho em equipe, em vendas? O potencial da comunicação é infinito e ele transforma vidas. Nós aqui no REC ensinamos para você a trabalhar diversas dimensões da comunicação. Hoje eu vou falar apenas de um elemento que são as 3 dimensões do entendimento e da realização da sua comunicação. Então a comunicação, por incrível que pareça, ela não começa com o ato de falar, ela começa com o ato de entender. Quando a gente está com muita pressa de falar, a gente é muito ansioso na fala, a gente cria problemas nos nossos relacionamentos porque a gente está falando e não está ouvindo. E quando a gente não está ouvindo, tudo aquilo que a gente fala não tem adequação de entender o outro. E a nossa comunicação, para ser efetiva, ela não é voltada para os nossos interesses, e sim para o outro. Toda vez que você consegue cumprir os interesses do outro, toda vez que você consegue conversar com o outro, se comunicar com o outro, entendendo, traduzindo as suas necessidades, você tem grande chance de liderar, de vender, de realizar relações de alto valor. Mas quando a tua relação de comunicação é apenas informação e ela se baseia num princípio do egoísmo, ou seja, você quer tirar vantagem do outro, você rompe essa cadeia de confiança, essa cadeia de relacionamento. Relacionamento é belíssima, outra palavra belíssima que vem de reatar laços. Relacionar, né? Um laço, relações são laços que se desatam e que, portanto, têm que ser continuamente cuidados. Então, se relacionar é cuidar desse laço. E para que isso aconteça, você tem que estar atento a 3 elementos. O primeiro deles é a escutatória. O Pedro Cordier, que trabalha conosco, sempre diz que existem muitos cursos de oratória no mundo, mas só nós temos o curso de escutatória. E a escutatória dentro do REC ela tem um papel muito importante. Quando você escuta, que é diferente de ouvir, você escuta sem julgamentos, sem filtros, sem pressa, sem a necessidade de provar que a pessoa está errada, compreendendo efetivamente a sua necessidade. Quando você escuta, você se conecta com a necessidade do outro, ou você está louco para enquadrar a pessoa numa caixinha, dizendo ela é assim, ela pensa assado, eu não gosto disso. É assim que se destroem relacionamentos. Com o tempo nos relacionamentos, você começa a ficar muito focado nas coisas que você já escolheu acreditar sobre o outro e a sua mente começa a se especializar em só enxergar aquilo. Então, a escutatória é uma habilidade de se colocar num estado emocional de baixa ansiedade, respirando, estando consciente, esperando o outro falar, compreendendo as suas necessidades,
Para então, a partir de toda essa compreensão, esse estado de percepção, aí sim entrar na segunda fase. Então agora chegou a hora de eu falar? Não, gafanhoto. Agora chegou a hora de você auscultar. E o que é auscultar? A auscultatória é quando o médico coloca em você aquele aparelho para ouvir seu coração, sabe? Está auscultando seu coração. Então, exatamente o que a gente faz aqui. A segunda etapa é quando você ausculta seus sentimentos e emoções. É a mesma coisa? Não. Toda vez que uma pessoa fala alguma coisa para você, isso vai deflagrar um estado muito primitivo, emoções primárias que estão a nível inconsciente. Você fala alguma coisa para mim, eu posso ficar com raiva de você. Raiva é uma emoção reativa de luta, fuga ou paralisar, que são os 3 elementos que o teu cérebro reptiliano vai levar você a fazer. Isso é inconsciente. Você falou alguma coisa, eu fiquei com raiva. Mas aqui eu tenho a oportunidade de parar e perceber o meu sentimento. Se a raiva ela é fisiológica, ela é primitiva, eu posso ter um sentimento sobre isso. E como é que eu entendo o meu sentimento? Percebendo os valores, aquilo que eu atribuo a essa raiva. Então eu começo a dizer, esse fulano é um idiota, ele não gosta de mim mesmo. Eu sabia, isso aqui já não é mais emoção, isso é sentimento. É aquilo que eu estou falando sobre o que eu ouvi. Quando eu estou num estado de baixa excitação, de baixa reatividade, até as emoções que eu percebo quando você fala são distanciadas. Porque eu digo, não é pessoal, eu estou percebendo, estou organizando, auscultando, organizando em mim meus sentimentos, minhas emoções. Aqui eu começo a fazer um trabalho de entender o que é lixo, o que não me pertence e aquilo que me pertence. E como eu posso fazer, por meio da organização das minhas emoções, que chama-se inteligência emocional, poder preparar a maneira como eu vou comunicar, como eu vou me comunicar com essa pessoa. A terceira fase, então, se a primeira é escutar, a segunda é auscultar, a terceira é compartilhar, porque comunicação é um processo todo. O que é compartilhar? Fazer a partilha. Ou seja, quando eu vou falar os meus pontos de vista, eu não estou tentando evangelizar nem transformar ninguém. Eu não estou tentando vencer uma pessoa, porque vencer vem de submeter a pessoa por meio do poder, por meio da força, ou até a gente pensa por meio dos argumentos lógicos. Mas argumentos lógicos não submetem pessoas. A única coisa que submete uma pessoa é o medo físico, o medo de perder o emprego. Mas quando eu submeti essa pessoa, não significa que ela passou a acreditar no que eu acredito. Não significa que ela passou a concordar com o que eu concordo. Ela pode, dentro da cabeça dela, estar dizendo, essa pessoa é um completo idiota. Não vou discutir com ele porque não vale a pena. Não é assim que acontece? Agora, quando você tem inteligência emocional e você pratica o compartilhar, então você não vence, mas você convence. E convencer vem de vencer com. Isso é uma maneira de você convencer uma pessoa, que é levar em consideração o que ela pensa. Quando você faz perguntas para ela, questionando as premissas, já parou para pensar nisso? Você já percebeu as consequências da tua forma de agir? E se você agisse diferente? Quando você faz isso, quais são as consequências que você traz para a sua vida dos outros? A partir disso, eu posso ajudar o outro a se abrir aos argumentos que eu vou apresentar. E é nesse processo que, ao compartilhar de uma maneira muito inteligente e centrada, eu começo a promover uma transformação no sistema. Muitas vezes eu consegui com pessoas que eram muito aferradas em suas próprias ideias, transformassem e depois essas ideias, essa visão de mundo, e depois elas vieram me dizer, puxa Edu, muito obrigado, eu não podia perceber o quanto eu estava errado, mas eu só consegui fazer isso porque eu levei em consideração o que elas pensavam. Eu convenci porque eu venci com elas, eu não venci a elas, eu venci junto com elas. Eu venci as limitações, as interferências que estavam reduzindo o seu potencial. Então, para convencer alguém, o primeiro elemento que você tem que ter é, você realmente está querendo ajudar a pessoa ou você quer tirar valor da vida da pessoa? Você está querendo contribuir ou você está querendo vencer, submeter para simplesmente o seu ego sair se sentindo, como eu sou especial, eu venci essa pessoa. Toda pessoa que vive a vida tentando vencer ao outro cria sofrimento, dor, ansiedade e no final da vida está sozinha e está com um círculo de relacionamentos destruídos. Se você tem muitos conflitos em sua vida, pode ter certeza que você está preferindo vencer do que convencer. Pode ter certeza que você prefere ter razão do que ser feliz. Quer ser feliz? Vem para o REC. Venha ser um reeducador emocional comportamental, aprenda a trabalhar a sua maneira de ver a vida, a de se comunicar, a de escutar, auscultar e compartilhar. E sua vida é uma promessa, vai se transformar
assim como milhares de vidas já se transformaram por meio desse método maravilhoso que é a reeducação emocional comportamental. Espero você, vamos juntos!